Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 8 de julho de 2025, a lição 2 desse novo trimestre, ela tem como título O Nome do Senhor. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 3, dos versículos 13 até 22. E o que nós podemos ver aqui é que Moisés, ele tem um encontro assim pessoal com Deus em Midian, num deserto da Arábia, e Deus ali, naquele encontro, faz um belo convite para Moisés, para que ele pudesse ser o libertador do povo de Egito, do povo de Israel, né, que estava ali no Egito. E Moisés, ele relutou em aceitar este convite, e uma das desculpas ele faz uma pergunta para Deus: mas e se os filhos de Israel perguntar qual é o seu nome? Perguntando assim para Deus. E Deus diz: eu sou o que sou. Ou seja, Deus estava mencionando ali que ele é Yahvé, ou seja, que ele era um Deus eterno, o Deus dos pais dele, né, no caso Moisés, ou seja, dos antecedentes dele, Abraão, Isaac e também de Jacó. E Moisés, ele estava com dúvida, inseguro, né, no que ele iria falar realmente para as pessoas quando ele chegasse de volta lá no Egito. Mas por que na realidade mesmo Moisés queria saber sobre o nome de Deus? E que importância que tinha isso para ele? O Moisés, ele ao ser confrontado com a grande missão, a tarefa de grande responsabilidade de liderar um povo de Israel, para eles retirar do Egito e levá-los até a terra prometida de Canaã, ele questionou a Deus quanto ao seu nome, para que as pessoas realmente pudessem obter mais fé, mais esperança, e que eles realmente sentissem realmente a presença de Deus, a fim de que a mensagem de libertação daquele povo fosse recebido com alegria. E Deus apresenta-se como Yahvé, ou seja, um Deus eterno, né? Um Deus que já existe antes de tudo que existisse, né? E o nome Yahvé, ele aponta para o que de fato ele é, um Deus de um relacionamento pessoal com as pessoas, com o seu povo. E ele, Yahvé, é o Deus da aliança, um Deus da proximidade, da intimidade com as pessoas. E Deus, quer se envolver com as pessoas, com o ser humano, e por isso que ele disse naquele momento que ele queria ter um relacionamento maior com o povo de Israel. E Yahvé, ele mostra que é um Deus que ele revela seu poder em meio do amor, da proteção, de seus cuidados para com as pessoas. Mas também nas Sagradas Escrituras, Deus, ele é chamado de Elohim, que indicando que ele é um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus transcendente, um Deus de toda a humanidade. Ele é o governante e criador do universo, criador de todas as coisas. E assim conhecer ou invocar o nome do Senhor não é um
um mero ritual místico, como algumas pessoas fazem, algumas doutrinas. Proclamar o seu nome significa ensinar a verdade sobre o caráter e o amor de Deus e a salvação que Ele oferece para todas as pessoas através da fé, aceitando a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que está lá em Joel capítulo 2, 32. E assim, meus amigos, hoje é tempo de nós conhecermos o Senhor pelo seu nome, pelos seus feitos, o que Ele tem feito na nossa vida, pelas promessas de que Ele haverá fazer, porque Deus eu sou aquele que era, que é e o que há de vir, Todo-Poderoso. E Moisés ali em Midian, trabalhando ali com seu sogro chamado Jetro, ele apacentava-se um rebanho como um aprendizado ali no deserto. E ele tem esse encontro assim sobrenatural, espetacular com Deus, através de uma sarça ardente, num fogo que não se apagava. Era o fogo do Espírito Santo que estava ali. Ele queria saber de Deus o seu nome. E isso ocorreu após Deus dar uma missão para ele libertar o povo de Israel que estava sofrendo no Egito, exilado. E Deus ouviu o clamor do povo. Moisés precisava de uma identificação clara de Deus que estava o chamando para essa missão, para que o Israel não duvidasse da sua autoridade e de que iria acontecer essa promessa de libertação, retirando aquele faraó do Egito, que dominava o mundo da época como uma grande potência. E Moisés sabia que ele precisava de algo mais que apenas uma mensagem de boas novas, não era o suficiente, e que ele necessitava de uma identificação divina, um nome que pudesse ser reconhecido e reverenciado por todos, e respeitado por todos. Moisés seria assim um tipo de Cristo, um libertador do povo de Deus que estava cativo no Egito, que deveria ser conduzido até a terra prometida de Canaã que Deus realmente havia indicado. E no entanto, a mente de Moisés não estava enxergando que a maior missão dele, Moisés, ela era espiritual, levar esse povo para a salvação, um povo livre, e não ele estar focado em si mesmo, ao ver de Moisés que ele deveria fazer essa missão e ser esse libertador especial, e não ser assim um líder que poderia conduzir um povo através de um armamento bélico, de um poder bélico. Não era disso. Era um líder poderoso espiritualmente. O que ele deveria ter observado é que as primeiras respostas do Senhor para ele deveriam ter-lhe abastado quando Deus diz: eu serei contigo, está lá em Êxodo 3:12. A promessa de que o próprio Deus o conduziria seria o suficiente para ele chegar até a terra prometida, para conduzir aquele povo, que é uma nação eleita, um sacerdócio real, uma nação que Deus escolheu. E Deus apresentou a Moisés em hebraico, que ele diz: Ehelie Asher Elohie, que significa eu sou o que sou, ou também poderia ser eu serei o que serei, que quer dizer, fique tranquilo, eu estarei com você a todo tempo. Está lá em Êxodo 3:12. Palavras firmes de Deus, que designam que Ele é eterno, é poderoso, é o Criador e mantenedor do universo. E ela transcende a tudo que habita lá no santuário celestial e nos sonda, porque Ele é um Deus imanente,
que auxilia, está está junto com aquelas pessoas que sofrem, está junto com aquele contrito, está junto com aquele abatido espírito, que está lá em Isaías 57:15. Mostrando que Deus considera todas as pessoas, que ninguém há que seja assim, inferior a qualquer coisa ou importância aos olhos dele, porque ele, Deus, ele quer salvar a todas as pessoas. A resposta de Deus com o seu nome próprio, Yahvé, do hebraico, não apenas revela o seu nome a Moisés, mas também mostra sua natureza eterna e imutável. Esse nome é uma garantia de que ele, Deus, estaria com todas as pessoas a todo momento, cumprindo a sua promessa a Abraão, a Jacó. Ele estabeleceu uma relação única com seu povo. Em Êxodo capítulo 6, versículo 3, Deus diz a Moisés: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não lhe foi reconhecido. Bom, aqui Deus menciona que foi chamado de Yahvé, e mesmo assim ele não foi experimentado, as pessoas não experimentaram a realidade do Senhor, aquele Deus Redentor, que independe do nome que foi dado em hebraico para ele, mas que ele é o Deus Criador e mantenedor do universo. Não que os patriarcas não sabiam que Deus era o Senhor, mas que a experiência de relacionamento pessoal que o povo de Israel teria com ele seria revelada através do conhecimento íntimo, relacional, de que ele, Deus, é o Senhor. E isto aponta de que o Criador é um Deus pessoal, um Deus de aliança, um Deus de intimidade com o seu próximo, um Deus que se preocupa com as questões humanas, com o sofrimento da humanidade. O fato do Senhor ter se apresentado a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, que diz lá em Gênesis 17:1, aponta para a sua atuação dentro do cenário da aliança já estabelecida com ele, indica e ele age milagrosamente, cujo nome indica a fidelidade da promessa divina que tem um poder infinito. E já o nome Yahvé mostra que ele é um Deus que revela o seu poder por meio do seu amor, da proteção e o seu cuidado. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo, tem clamado para que todos aceitem a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento e sabe manusear bem as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador, você ganhará de presente de Deus algo tremendo que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, porque ele, Jesus, deu os sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21, e esses sinais estão se cumprindo, e Jesus, ao voltar a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você poderá abraçar seus entes queridos. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa bela união. E você, meu amigo, terá uma oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto
com você, meu amigo, com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.